Olá a todos, daqui fala Luís Silva, preparador físico de árbitros pela Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. E hoje venho apresentar o tema treino intervalado de alta intensidade para árbitros. Estamos a falar do HIIT. No último vídeo estive a abordar duas grandezas de esforço que são totalmente antagónicas no espectro de esforço que podemos encontrar e classificar. De um lado, resistência, na sua acessão mais pura de resistência aeróbia, falei de endurance, dando o exemplo do jogging semanal que os árbitros poderão fazer, e do outro lado do espectro, a velocidade, também de uma forma, mais purista, em que dei o exemplo dos sprinters e da grande utilidade que o treino de velocidade tem para os árbitros. Neste vídeo vou abordar o modo como se pode treinar a zona híbrida que está precisamente entre o espectro da resistência mais aeróbia e a velocidade no seu estado mais puro. E esta zona híbrida é a mais representativa nos desportos coletivos, tanto ao nível dos jogadores como também dos árbitros de futebol. Na realização de qualquer esforço, temos presentes sempre três sistemas energéticos: o sistema aeróbio, o sistema anaeróbio lático e o sistema anaeróbio alático. A predominância de cada um destes três varia consoante o volume e a intensidade do esforço. Em relação ao último, sistema anaeróbio alático, para melhor distinguirmos, podemos intitulá-lo de sistema neuromuscular. Então, desta feita, quando falamos num esforço de grande duração e de intensidade baixa, a grande predominância é do sistema aeróbio. Quando falamos do espectro oposto, velocidade, a grande predominância é o sistema neuromuscular. Se estivermos a falar de um esforço em que temos um volume considerável, mas uma intensidade considerável também, o sistema predominante é o sistema anaeróbio, mas também há a predominância do sistema aeróbio e do sistema neuromuscular. E aqui estamos a falar do verdadeiro HIIT, do treino intervalado de alta intensidade, que tem grande interesse e pode ter grandes benefícios, grandes vantagens para os atletas e para os árbitros. Na linguagem corrente e simplificada entre praticantes, quando se fala em treino intervalado de alta intensidade, refere-se como vou treinar séries. E basicamente as séries, tal como o nome indica, é fazer várias sequências, várias repetições de um determinado esforço, de uma determinada distância, com um tempo determinado, daí que haja um intervalo de trabalho e há também um intervalo de recuperação. O intervalo de recuperação pode ser recuperação ativa ou recuperação passiva. A recuperação ativa poderá ser com o mesmo esforço, uma intensidade bastante mais baixa. A recuperação passiva, simplesmente ficar parado à espera que o tempo acabe para fazer nova série. Caracteristicamente, neste tipo de treino, as pausas de recuperação são normalmente chamadas pausas incompletas. E o que é que isto significa? Significa que o atleta não recupera totalmente, e isso está previsto, de uma série para a série seguinte. Vai acumulando cansaço, fadiga, ao longo da acumulação de séries. Existem três métodos de treino intervalado: treino intervalado extensivo, treino intervalado intensivo e o método repetitivo curto. O treino intervalado extensivo caracteriza-se por um conjunto de séries de relativa longa duração, pode ir de 1 a 3 minutos, cujas pausas serão também relativamente longas, 1 minuto de duração aproximadamente. A velocidade com que é executado será 90 a 100% da velocidade máxima aeróbia do atleta.
O método intervalado intensivo caracteriza-se por séries relativamente curtas, que podem durar de 15 a 50 segundos ou até 1 minuto de duração, com intervalos de pausa também muito curtos, de 15 a 30 segundos no máximo. E a velocidade com que este trabalho é executado é acima dos 100% da velocidade máxima aeróbia e pode ir até aos 120% ou 125% da mesma. O método repetitivo curto caracteriza-se por séries à velocidade máxima possível executada, estamos a falar de sprints, e que podem ter uma duração de 15 a 30 segundos, com pausas bastante mais longas, de 6 a 8 minutos, devido à elevadíssima solicitação do sistema neuromuscular, para que os riscos de lesão não sejam tão grandes, para que nos certifiquemos que o atleta ou os atletas estão a trabalhar exatamente na zona de intensidade que queremos, há necessidade de haver um restabelecimento muito maior de série para série. Os 3 métodos são bastante úteis e bastante pertinentes para incorporar no treino de árbitros, já que a qualidade de esforço do árbitro tem imensa variabilidade. Tanto pode estar a sprintar, como a fazer corrida ligeira por algum tempo, alguns segundos, como fazer um trabalho de zona mais híbrida, em que não chega a ser um sprint, também não é uma corrida ligeira. Vai haver pausas, mudanças de direção, arranques, travagens, imensa coisa a acontecer, daí que seja bastante oportuno haver esta variabilidade de treino. Se nos concentrarmos exatamente no meio do espectro, vamos parar ao método intervalado intensivo. E aqui é onde realmente, nos últimos anos, os preparadores físicos e treinadores se têm concentrado mais. Como eu já disse antes, existem grandes benefícios nos 3 sistemas: aeróbio, anaeróbio e sistema neuromuscular. Mas, quanto maior a recompensa, maior o risco. Ou seja, é um treino que tem que ser muito criterioso e tem que ser feito com muito peso e medida, devido a um risco de enorme desgaste por parte dos atletas. Principalmente atletas de desportos coletivos e os árbitros inclusivamente, não é? Que têm muitas situações de prova ao longo de uma época. Estamos a falar das incontáveis jornadas que existem, havendo prova no final de cada microciclo, de cada semana de treino. Todos os fins de semana vão ter uma situação de esforço em que podem levar o corpo frequentemente ao limite. Um exemplo bem ilustrativo de método intervalado intensivo é precisamente a prova de aptidão física chamada teste ioiô ou vai e vem, no formato que a Federação Portuguesa de Futebol apresentou nos últimos tempos para os árbitros realizarem e para ver qual é o seu nível de aptidão. E veja-se que é uma prova que coloca grande desgaste a quem se submete a ela. Qual é que poderá ser o design dos exercícios para realizar o método intervalado intensivo? Poderá ser basicamente corrida linear, e isso está presente na própria prova da Federação que nós já falámos, mas também poderá ser exercícios que são contextuais e representativos daquilo que é a arbitragem, os deslocamentos da arbitragem. E isso pode-se fazer com situações de jogo reduzido, de jogo condicionado, em que podemos utilizar vários árbitros como jogadores, manipular o espaço, manipular o número de jogadores, manipular o tempo, criar todas estas condicionantes para de alguma forma induzir quem está na prática a uma determinada zona, intensidade de esforço, a uma determinada pausa, ok? Este último exemplo é um exemplo que, em termos psíquicos, emocionais,
é muito mais motivante para a generalidade dos árbitros, porque se revêem nesse contexto, porque podemos colocar a tónica lúdica de brincadeira em que uns estão a jogar, outros arbitram, trocam. Claro que isto deve ser feito com critério, não deve ser feito de uma forma completamente aleatória, ok? Mas deve-se, sobretudo, ir mais por este caminho. Embora a primeira situação da corrida linear também tenha que existir, nem que seja até para os próprios árbitros se prepararem para a realização da prova, o que não deixa também de ser um bocadinho discutível até que ponto é que os árbitros devem empregar o seu tempo de treino para prepararem-se para uma prova como se fossem praticantes de atletismo. Curiosamente, e normalmente os árbitros gostam muito porque se divertem, porque gostam de futebol, o trabalho de jogador de futebol muitas vezes, em termos de deslocamento, e estamos a falar mais de deslocamento sem bola, assemelha-se muito ao deslocamento do árbitro, ou vice-versa, melhor falando. Os deslocamentos de um árbitro muitas vezes estão a mimetizar aquilo que são deslocamentos de jogadores. E normalmente são mais característicos dos jogadores atacantes sem bola, que estão a fazer trabalho de cobertura ofensiva. Se tiverem a reparar com alguma atenção quando assistem a um jogo, tentem ver qual é o padrão de deslocamento de um árbitro. Estamos a falar agora de árbitro principal, não árbitro assistente, obviamente, não é? Que está confinado às linhas laterais. Mas o árbitro de campo, propriamente dito, o árbitro principal, tem deslocamentos muitas vezes similares a jogadores. E isto é uma boa notícia, significa que podemos e devemos conjugar este fator de divertimento, de brincadeira, com jogos condicionados, exercícios de futebol, em que aqui também entra a parte técnica de arbitragem, não é? Porque realmente é muito importante congregarmos a questão física com o exercício da arbitragem. Os árbitros devem treinar ao longo da semana para aquilo que vão realizar no fim de semana nos jogos, e daí que não vamos pensar no treino de uma forma castigatória, ok? Os árbitros podem e devem também jogar futebol, porque na verdade estão a ter deslocamentos muito semelhantes àqueles que vão fazer como árbitros em campo. Obviamente, se quisermos ter o máximo rigor possível em conseguir administrar a intensidade no exercício, o primeiro exemplo, o exemplo da corrida linear com vários percursos que podem ter mudanças de direção, é melhor, não é? Mas a verdade é que estamos a falar de uma modalidade que está em constante variabilidade de zonas de intensidade e zonas de esforço. Portanto, o método intervalado aplicado com jogos condicionados abre aqui espaço sempre para alguma incerteza em que zonas é que estamos a dar mais destaque, se é o sistema aeróbio, se é o sistema anaeróbio, se é o sistema neuromuscular. Mas eu pessoalmente penso que será mais vantajoso utilizar o segundo exemplo para este método, por todos os motivos. Efeitos secundários possíveis e que não são muito agradáveis, consequentes do método intervalado intensivo, quando levado a uma grande intensidade, não é? O praticante pode sentir tonturas, pode sentir vontade de vomitar, náuseas, desconforto abdominal, intestinal, etc. Pode, no dia a seguir, ter uma fadiga acentuada, portanto o corpo pesado, devido à grande produção de ácido lático, de lactato. Isto porquê? Porque está a trabalhar numa zona energética em que está em dívida de oxigênio, ok? É como se nós tivéssemos contraído um empréstimo ao banco, tivéssemos pedido ao banco
muita energia para despender, digamos. Estou aqui a fazer a comparação com o dinheiro, mas depois vamos ter que pagar, ok? E a forma como pagamos é, temos a tal dívida, e é uma dívida de oxigênio, porque nós precisamos de oxigênio para poder viver. Momentaneamente o organismo não está a ter o aporte de oxigênio que deveria. E uma das reações que existe e formas de poder gerir isto é a acumulação de lactato no sangue. Claro que este lactato depois vai trazer várias consequências, não é? E vai induzir também o organismo a estas reações adversas. Uma das melhores formas de acelerar a recuperação do organismo em relação à acumulação de lactato trata-se de fazer uma recuperação ativa. Fazer, por exemplo, corrida de baixa intensidade. Por exemplo, um jogging que pode ser feito no final do treino ou até no dia seguinte. Isto, curiosamente, vai possibilitar ao organismo um processo de reconversão do ácido lático em energia disponível para os músculos. Portanto, tem todo o interesse de substituir uma recuperação passiva com este trabalho de baixa intensidade. Espero poder ter-vos ajudado a compreender melhor a enorme complexidade que o treino de alta intensidade tem, para poder-vos ajudar a melhor planificarem as vossas sessões de treino. Por agora é tudo, aqui no canal Árbitros Fortes. Espero que corra tudo bem convosco e até um próximo vídeo. Um grande abraço, Luís Silva.